E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e em casa. Galera, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre números quânticos, distribuição eletrônica e modelo atômico atual. Só que, antes de falar de números quânticos, nesse primeiro momento eu queria relembrar com vocês os modelos atômicos. Pessoal, o primeiro modelo atômico baseado nos métodos científicos é o modelo atômico de Dalton. Segundo Dalton, como é que era o átomo? Ele era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Ele não poderia ser criado nem destruído. Dalton, lembre-se, ele se baseou nas leis ponderais. Então é importante que a gente se lembre-se disso. Ele se baseou apenas nas leis ponderais. Outra característica do modelo atômico de Dalton é que os átomos eles eram diferentes uns dos outros por conta apenas do tamanho da esfera e da quantidade de massa. E o seu modelo atômico era bola de bilhar. O segundo modelo atômico é o de Thomson. O modelo atômico de Thomson, ele dizia que o átomo continuava sendo esférico, ele era uma esfera, só que desta vez ele era uma esfera toda positiva. Era uma esfera carregada com carga positiva. E dentro dessa esfera existia a primeira partícula descoberta, que são os elétrons, com carga negativa, de maneira uniforme dentro dessa carga positiva, dessa esfera positiva, a fim de neutralizá-lo. O seu modelo atômico era o pudim com passas. Eu sempre brinco com vocês, né, que se Thomson fosse cearense, seria bolo pé de moleque, né? E aí, o que foi que Thomson se baseou? Ele fez um estudo da ampola de Crookes. Ele fez uma adaptação da ampola de Crookes e criou um tubo de raios catódicos. Como é que era esse tubo de raios catódicos? Era um vidro fechado e dentro desse vidro ele colocou um gás a baixa pressão e 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo. Por que é raios catódicos? Porque esses raios eles saíam do cátodo e iam em direção ao ânodo. E ele percebeu que, independentemente do gás A, X, Y, Z, o resultado sempre era o mesmo, esses raios catódicos. E aí ele começou a estudar esses raios e ele percebeu que esses raios tinham natureza de carga negativa, tinham uma determinada massa, mesmo que pequena tinham uma massa. E aí ele percebeu que, na verdade, esses raios eles eram partículas. E ele nomeou esses raios porque tinham cargas negativas de elétrons. Então, o modelo atômico de Thomson é o pudim com passas. O átomo era esférico, continuava sendo esférico, tá bom? Só que é uma esfera toda de carga positiva e com elétrons com carga negativa dentro dele, tá certo? O nosso próximo modelo atômico é o modelo atômico de Rutherford. Para que a gente entenda o modelo atômico de Rutherford, é necessário primeiro que a gente entenda qual foi o experimento de Rutherford. Foi o da fina lâmina de ouro. É esse mesmo. O que foi que ele fez? Ele pegou polônio, um material radioativo, colocou dentro de chumbo, de uma caixa de chumbo com um pequeno orifício, e esse material radioativo ele fazia a emissão de partículas alfa. Por que são partículas alfa? Porque as partículas alfa elas têm 4 unidades de massa atômica e 2 unidades de número atômico. Ou seja, as partículas alfa elas têm 2 prótons e 2 nêutrons, fazendo com que as partículas alfa possuam carga positiva. E aí o que foi que fez? Ele pegou as partículas alfa e bombardeou uma fina lâmina de ouro. E ele colocou em volta dessa fina lâmina de ouro um anteparo de sulfeto de zinco, porque esse material ele era não fosforescente, mas ele manchava, ele marcava quando a radiação encostava nele, as partículas alfa encostavam nele. E aí o que foi que aconteceu? Ele percebeu que as partículas alfa elas atravessaram a fina lâmina de ouro em sua maioria. Algumas foram desviadas, tá certo? E pouquíssimas voltaram. Quais foram a conclusão dele se a maioria das partículas atravessaram?
é que o átomo ele possuía um núcleo muito pequeno com carga positiva e uma região grande com espaço vazio e a eletrosfera onde estão os elétrons, tá bom? Então, segundo o modelo atômico de Rutherford, o átomo ele possui um núcleo muito pequeno com carga positiva. Além de carga positiva, tem toda a massa do átomo, uma região vazia, e ao redor do núcleo existe uma região onde os elétrons estão, que se chama eletrosfera. Se a gente fizesse uma analogia com um estádio de futebol, com um campo de futebol, eu sempre faço essa analogia, é como se nós pegássemos uma bola de ping-pong, colocasse aonde bate o início da partida no centro do gramado, ali no círculo central. Essa bolinha de ping-pong, ela seria um núcleo com os prótons, que é a carga positiva, e em volta disso, lá na arquibancada, é a região da eletrosfera, onde estão os elétrons. Então, entre os prótons e os elétrons existem espaços vazios, e foi através desses espaços vazios que as partículas alfa passaram da fina lâmina de ouro. E o sistema, o modelo atômico, na verdade, de Rutherford é o planetário, é o sistema solar. Tá aí o modelo atômico dele. É importante também perceber que no modelo atômico de Rutherford não tinha nada, ele não falou nada a respeito de camadas. Você vê que os elétrons eles estão girando em torno do núcleo de forma sem nenhuma organização, sem camadas, todos no mesmo nível. E Rutherford, ele que fez a descoberta, ele que descobriu o próton. O nosso próximo modelo atômico, que é o de Rutherford-Bohr, ele estudou o espectro de emissão de ondas e ele viu que esses elétrons, na verdade, eles não estavam apenas em volta do núcleo. Esses elétrons, eles estavam em volta do núcleo em camadas ou níveis de energia. Camadas ou níveis de energias. Então a gente tem a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 até 7. E essas camadas podem ser chamadas de camada K, L, M, N, O, P, Q. A gente pode ver aí no modelo, na representação do modelo atômico de Bohr, que as camadas mais inferiores, ou seja, aquelas que estão mais próximas do núcleo, são as camadas que têm menos energia, ou seja, a camada 1 seria a camada de menor valor energético, a camada 2 ela teria um valor energético maior, a camada 3 maior e assim sucessivamente. Quanto mais eu me afasto do núcleo, mais vai aumentando o coeficiente energético. Outra coisa importante também é falar sobre o salto eletrônico. Como assim? Se o elétron ele está numa determinada camada, esse elétron ele ganha uma determinada quantidade de energia, ele salta para uma camada superior para ele salta para a camada mais externa, ou seja, ele salta para uma camada mais energética. Quando esse elétron está na camada mais energética, ele deixa de ganhar essa fonte de energia acessa, ele deixa de ganhar essa energia, ele volta para sua camada de origem. Só que quando ele volta para sua camada de origem, ele acaba emitindo luz. Ele emite energia em forma de luz, a gente chama isso de fóton. Ou seja, os fogos de artifício, eles tendem a explicar o modelo atômico de Rutherford-Bohr.